Boa noite, estimados telespectadores. Eu hoje gostaria de falar sobre algo que atravessa as cheias, mas que não começa nelas, e que, se não for compreendido, fará com que voltemos a viver exatamente o mesmo sofrimento daqui a um ano. Eu refiro-me ao que chamo, na falta de melhor termo, imbecilidade institucional, que é a realização mecânica de tarefas sem aprendizagem, sem nenhuma reflexão e sem nenhuma preocupação com os efeitos produzidos. Não se trata de falta de trabalho nem de má vontade. Trata-se de fazer sempre as mesmas coisas, da mesma maneira, mesmo quando os resultados mostram que não funcionam. Então, nós podemos ver isso no caso das cheias. Todos os anos, sabemos onde a água vai passar, quais são as zonas que ficarão isoladas, quais são os mercados que serão inundados, quais são as estradas que se tornarão intransitáveis. E mesmo assim, não se preparam locais de evacuação permanentes, não se organizam rotas de transporte, não se criam pontos claros de informação, não se explicam alternativas às pessoas. Sempre que a crise chega, improvisa-se. Depois, quando tudo passa, nada muda. E no ano seguinte, o sofrimento repete-se como se fosse novidade. Isto não é uma falha técnica, é uma falha de aprendizagem. A questão é a seguinte: um país não falha porque erra. Não há país no mundo que não erre. Um país falha porque não aprende com os efeitos dos seus erros. Aprender é algo que até os animais fazem. Um cabrito que escorrega 2 vezes no mesmo sítio muda de caminho na terceira. Um cão que toca numa coisa quente não volta a tocar. Mesmo entre nós, os humanos, uma criança que cai aprende a medir o passo. A aprendizagem acontece quando o erro produz uma mudança de comportamento. E isso pressupõe que tenhamos consciência não só do erro, mas também de que podemos errar. Mas entre nós, muitas vezes, o erro produz apenas repetição. O procedimento continua igual, o formulário é o mesmo, a ordem mantém-se como se a realidade tivesse a obrigação de se ajustar ou adaptar ao papel. Então, repetir dá uma sensação de ordem, mesmo quando produz desordem. E isso é profundamente perigoso quando estão vidas em risco. Mas reparem numa coisa, este padrão não aparece apenas nas cheias. Aparece também quando a polícia de trânsito insiste no controle de papéis e de velocidade nos seus pontos fixos habituais, ignorando toda a má condução que ocorre longe do seu olhar. A polícia de trânsito trabalha como se estivesse a cumprir um ritual e não a servir a segurança pública. Todos os anos há acidentes terríveis, mas os métodos de trabalho não mudam nem um bocado. Todos os dias, os agentes da polícia de trânsito acordam de manhã para ir medir velocidade com radares e controlar papéis. E o mesmo padrão aparece também quando os bancos exigem atualizações de conta sem explicar porquê. Todos os dias vêm bichas longas de pessoas que ficam o dia inteiro para serem atendidas. Mas não passa pela cabeça de nenhum gestor de banco que precisam de mudar alguma coisa no seu trabalho. As conservatórias vão autenticando fotocópias que nada acrescentam e ninguém se pergunta se isso é absolutamente necessário. Em todos estes casos, o problema é o mesmo. O sistema não se deixa ensinar pelos efeitos do que faz. E nas cheias isso torna-se cruel. Quando se diz às pessoas que deviam ter saído mais cedo ou que não deviam ter tentado salvar um cabrito, esconde-se que o sistema não criou condições para que as pessoas pudessem decidir melhor. A vulnerabilidade não é uma falha moral das populações, nem é irracionalidade. É um produto institucional. Nós precisamos de aprender isso para podermos realmente salvar pessoas hoje e não voltar a se expor novamente amanhã. E é por isso que eu digo que nós precisamos de transformar o sofrimento em conhecimento e a experiência em capacidade. Cada cheia devia deixar uma lição obrigatória para o Estado. Cada erro devia produzir uma mudança de procedimento. Cada improviso devia desaparecer na próxima vez. Isso é que é aprender. E é por acaso isso que significa governar também. É o oposto da imbecilidade institucional. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.